Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui da nossa catequese. E antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe esse nosso encontro para que ele seja proveitoso, para que ilumine as trevas da nossa inteligência, para que a gente consiga, de certa forma, com esse conteúdo, nos conectar de uma forma mais poderosa ao Senhor, aos planos dele, entender como que todas essas mensagens estão ou podem estar conectadas com o plano que ele tem desenhado para nós. Tudo isso seja em nome de Nossa Senhora e em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão da qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Antes de mais nada, é importante enfatizar que a comunhão dos santos é um dogma da Igreja Católica. Inclusive, como o conjunto dos dogmas mais importantes, a comunhão dos santos está no credo, na oração do credo. Não sei se você se lembra quando a gente reza: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então nós proclamamos acreditar na comunhão dos santos quando a gente reza o creio. Então, por isso, a comunhão dos santos é um dogma da Igreja Católica. Ou seja, a gente não pode não acreditar na comunhão dos santos. Devemos acreditar na comunhão dos santos. É um dogma porque é tão importante para a nossa fé que a Igreja estabelece ali como um dogma de fé para que a gente leve em consideração e inclua no nosso coração esse conhecimento, essa informação sobre a comunhão dos santos. Mas é tão importante, porém, poucas pessoas sabem o que é a comunhão dos santos. E depois, no final desse nosso encontro aqui hoje, você vai ser alguma dessas poucas pessoas, infelizmente, que conhecem e sabem o que é a comunhão dos santos. Vamos lá, o que é a comunhão dos santos? Antes de falar sobre a comunhão dos santos, é importante que a gente fale sobre o corpo místico de Cristo. Você com certeza deve lembrar, porque a gente já falou algumas vezes aqui, sobre o corpo místico de Cristo. O corpo onde Jesus é a cabeça desse corpo e todos os cristãos que ainda estão na terra, que estão no purgatório e que já estão no céu, fazem parte do corpo místico de Cristo. Obviamente, todos os cristãos, ou seja, as pessoas batizadas que estão em estado de graça e estão aqui na terra, além das almas dos justos no purgatório e além das almas dos santos no céu, todas essas almas compõem o corpo místico de Cristo. Todas essas almas fazem parte do corpo místico de Cristo. Inclusive, São Paulo enfatiza isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5, quando ele fala o seguinte: nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro.
Olha que interessante. Cada um de nós é membro um do outro. Nós cristãos, apesar de sermos muitos, formamos um só corpo, onde Jesus é a cabeça, e nós somos membros desse corpo místico de Cristo. Acontece que, assim como no nosso corpo humano, quando a gente está doente, toda a saúde do corpo colabora para que o corpo se recupere. Quando a gente corta um dedo, toda a saúde do corpo colabora para que aquele dedo cicatrize. E quando nossa saúde está influenciada, o nosso processo de cura, ele também é influenciado. Ele também diminui. É por isso que, dentro do corpo místico de Cristo, todo o corpo, todos os membros do corpo de Cristo, eles se aproveitam da saúde do corpo. Todos os membros se aproveitam da saúde do corpo. Isso quer dizer o seguinte: se eu, Lucas, estiver em pecado, ou se, vamos colocar um outro exemplo, se eu, Lucas, porque precisa estar em estado de graça para fazer parte da comunhão dos santos, então esse não é um bom exemplo se eu estiver em pecado. Se eu, Lucas, estiver precisando de uma graça de Deus, então, por exemplo, minha mãe tá doente e eu estou rezando por ela. Eu estou pedindo a Deus para ajudar ela. Então, independente da minha mãe fazer não ou parte do corpo místico de Cristo, se eu estou pedindo a Deus por isso, se eu estou rezando com essa intenção, significa que todos os membros do corpo de Cristo, as orações, os jejuns, vamos supor que você está jejuando, você está rezando o texto todo dia, você está fazendo caridade, e todas essas ações que você faz geram recompensas. Então gera misericórdia de Deus para você, gera dons que são dados a você, gera cura de pecados veniais, gera uma maior intimidade entre você e Deus. Todos esses benefícios, por você fazer parte do corpo de Cristo, automaticamente me beneficiam, porque eu também faço parte do corpo de Cristo. Então, esse benefício mútuo de vários membros do corpo de Cristo por ações que aquele membro não necessariamente realizou, se chama comunhão dos santos. A palavra comunhão, ela significa estar junto, estar unido, fazer parte. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter feito uma caridade para indiretamente me beneficiar dessa ação de caridade. Obviamente, é claro que se eu fizer a caridade, eu de uma forma mais direta vou ter benefícios dessa ação, porque foi eu que fiz. Então, se eu fizer a ação da caridade, eu vou ter o benefício ali da ação da caridade. Eu vou me sentir feliz, porque é o amor de Deus agindo em mim. Eu vou receber bênçãos, né? Porque eu estou, de certa forma, abençoando aquela pessoa. E a palavra diz que quem abençoa é abençoado. Então eu vou receber bênçãos. Então muitos benefícios vão vir diretamente para mim. Só que benefícios divinos são infinitos. Nós não podemos quantificar um benefício divino, porque é algo dado por Deus. Então é bem maior do que a gente precisa. E é por ser infinito, por ser tão grande, que esses benefícios eles acabam escorrendo, beneficiando os outros membros do corpo místico de Cristo. É por isso que, de repente, se eu estou doente, ou seja, se minha fé está vacilando, se eu estou vacilando, tropeçando, caindo com frequência, as orações do restante do corpo místico, dos outros membros que estão mais fortes do que eu, acabam me beneficiando para que eu também me fortaleça. E quanto maior é a saúde do corpo místico de Cristo, mais os outros membros são colaborados para que a saúde deles aumente também. Então, você quando está forte, você beneficia diretamente pessoas que estão fracas. E quando você está em um momento de fraqueza, você pode solicitar diretamente o benefício da comunhão dos santos. Então, todos esses benefícios
de todos os membros do corpo místico de Cristo, que são compartilhados entre os membros, que são acessados entre os diferentes membros, independente se eles que criaram a ação ou não. Esse movimento nós chamamos de comunhão dos santos. Quem faz parte da comunhão dos santos? Entrando aqui já no nosso final desse nosso assunto. Quem são as pessoas, membros, almas beneficiadas pela comunhão dos santos? A gente dá 3 nomes para os beneficiados. Primeiro, igreja militante. O que é a igreja militante? O nome já diz, né? Militar, ou seja, que precisa estar postos, que precisa lutar, que precisa enfrentar. Então, a igreja militante, o próprio nome já dá uma pista de quem é, são todos os cristãos que estão na terra, que ainda não morreram. Por quê? Porque estão diariamente lutando para perseverar segundo as vontades de Deus. Estão diariamente lutando para continuar firmes na fé. Essa é a igreja militante. A igreja militante que, em estado de graça, faz parte do corpo místico de Cristo. Pessoas que não estão em estado de graça criam ali uma separação do corpo místico. Então é como se tivesse um cordão umbilical conectando a gente com o corpo místico de Cristo. E assim, a partir do momento que nós pecamos, fazemos algum pecado mortal, esse cordão ele é cortado e ele é unido novamente quando a gente se confessa, quando a gente volta a estar em estado de graça. Então os cristãos que estão em estado de graça e fazem parte da igreja militante, que fazem parte da igreja católica, eles fazem parte do corpo místico de Cristo e são chamados de igreja militante. Depois da igreja militante, nós temos a igreja padecente, ou seja, a igreja que padece, que espera, que aguarda. E essa igreja, o próprio nome já dá pistas também, é formada pelas almas dos justos que estão no purgatório. Lembrando, as pessoas que estão no purgatório já estão salvas. Elas vão para o céu. Então elas já estão salvas, já passaram pelo julgamento delas, já foram salvas do inferno, estão passando por um momento de purificação no purgatório e logo após essa purificação ser concluída, eles vão ser levados para o céu, para a salvação eterna, né? Para o paraíso. Alguém que vai para o inferno não passa pelo purgatório, vai direto para o inferno. Então a gente tem 3 opções: ir direto para o inferno, ser purificado no purgatório e ir direto para o céu. Quem vai para o purgatório necessariamente vai para o céu, como se fosse uma escala antes do céu. Não existe a possibilidade de quem está no inferno ir para o purgatório, nem antes nem depois, e nem a possibilidade de quem está no purgatório ir para o inferno, nem antes nem depois. Tá? E as almas, já que estão salvas, essas almas que estão no purgatório, as almas dessas pessoas, elas também fazem parte do corpo místico de Cristo. Acontece que elas não podem colaborar para o corpo místico de Cristo, porque as almas que estão no purgatório, elas não podem mais rezar por elas mesmas. É por isso que elas precisam das orações da igreja militante para serem salvas, para terem ali os seus períodos no purgatório abreviado, para que elas possam acessar de uma forma mais rápida os céus. É por isso que a gente faz aqui a missa de 7º dia, é por isso que a gente reza pelos falecidos, é por isso que tem a quarta-feira de cinzas, para a gente rezar pelas pessoas que já se foram. A quarta-feira de cinzas não, o dia de finados, para a gente rezar pelas pessoas que já se foram. Então, a igreja padecente é a igreja das almas dos justos que estão no purgatório. Por que a gente fala assim, os justos que estão no purgatório? Porque são as almas das pessoas que já estão salvas. E para ser salvo, precisa ser justo. Justo aqui tem um sentido de bom. É mais ou menos o mesmo sentido da palavra bom. Pessoa que foi considerada como boa no seu julgamento individual, a ponto de
não ir para o inferno. Então essas pessoas são chamadas de os justos que estão no purgatório, a igreja padecente. E por último, o último grupo que faz parte aqui do corpo místico de Cristo é a igreja triunfante. E só sobrou uma opção, né? A igreja triunfante é composta por aqueles que já estão no céu. E se a alma está no céu, é uma alma santa. Ninguém pode entrar no céu se não for santo. Ou alguém que falece aqui na terra, já está preparado, já é um santo aqui na terra e vai direto para o céu. Ou essa alma que é justa, mas ainda não é santa, vai para o purgatório, passar por um momento de purificação até se tornar pura o suficiente, ou seja, santa o suficiente, sem manchas de pecado, para aí sim ser levada para o céu. Isso quer dizer que todas as pessoas que já estão no céu são santos. É a igreja triunfante, a igreja que triunfa, a igreja que está do lado de Deus. E a igreja que recebe ali os santos, as homenagens das pessoas que estão na terra e rezam pela igreja triunfante, pela igreja militante e pela igreja padecente. Esses são os 3 grandes grupos que fazem parte do corpo místico de Cristo. Porém, é importante sempre lembrar que o principal personagem do corpo místico de Cristo é o próprio Cristo, já que é o corpo dele. Então, os benefícios do Cristo na cruz são compartilhados para todos os membros do corpo místico. Para todos os membros do corpo místico. Jesus morreu por toda a humanidade na cruz. Morreu para que as almas de toda a humanidade sejam salvas. Só que para minha humanidade, para minha alma ser salva, eu preciso primeiro dizer sim. Então eu preciso colaborar para o projeto de salvação de Deus. Ele morreu por mim. Mas se eu não dizer sim, aquela morte vai ter sido desperdiçada porque eu não tomei iniciativa de colaborar com aquele sacrifício. Como que eu dou esse primeiro passo? Me batizando, seguindo os dogmas da igreja e seguindo todo esse caminho que a gente vem aprendendo por todo esse ano. Isso quer dizer que as pessoas que não são batizadas não morrem em comunhão com Deus. Logo, não fazem parte do corpo místico de Cristo. Logo, os benefícios do próprio Cristo que morreu ali na cruz para nos salvar não abraçam essa pessoa. Basicamente, esses são os 3 grupos que fazem parte do corpo místico de Cristo. Como nós vimos aqui, a igreja triunfante, a igreja padecente, a igreja militante fazem parte do corpo, lembre-se sempre, de Cristo, o personagem principal dessa equação, dessa estrutura, tá? É importante apontar que Nossa Senhora também, o sim que ela diz para Jesus, toda aquela vida de entrega a Deus também gera benefícios que são compartilhados aí para todos os membros do corpo místico de Cristo, tá bom? Então que esse conteúdo possa te ajudar a ter mais um recurso, a ter clareza sobre mais uma ferramenta na hora de fazer suas orações, na hora de fazer os seus pedidos. Agora você sabe que tem mais pessoas que podem te ajudar a conquistar aqueles pedidos, aquela misericórdia que você solicita a Deus, tá bom? Então vamos pedir que nosso anjo da guarda nos ilumine para que a gente faça proveito desse recurso, dessa ferramenta, e que o corpo místico de Cristo nos abençoe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confio a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.